Nosso estudo de hoje, lição 14 do livro do Portal da Luz, tem por título Na Seara do Cristo. Realmente, a mediunidade, em maior ou menor grau, reside em nós todos, sejamos nós cultivadores da verdade, encarnados ou desencarnados. Entretanto, muitos companheiros alistados para a marcha renovadora do progresso espiritual acusam-se inaptos na construção do bem por não possuírem desenvolvimento mediúnico mais amplo. Existem, todavia, vastas fieiras de obrigações a serem cumpridas fora dos labores medianímicos propriamente considerados. No exame de semelhante assertiva, vejamos algumas de nossas atitudes negativas para que nos seja possível avaliar o acervo imenso de tarefas a que nos cabe atender. Na condição de espíritas, estejamos ou não atrelados ao carro físico, muito frequentemente perpetramos erros clamorosos, como sejam colocar Jesus em nossas palavras e não em nossas vidas, desertar da evangelização, não dar importância à vida espiritual, desdenhar a prece, recusar o estudo, nunca encontrar tempo para as boas obras, não praticar todo o bem de que sejamos capazes, cair na indisciplina, a pretexto de espousar uma doutrina de livre pensamento e fé raciocinada, deixar de considerar todas as criaturas como sendo criaturas irmãs perante Deus, não partilhar o sofrimento dos semelhantes, embora respeitando-lhes sempre a maneira de vida e o modo de ser, cultivar desafetos, embrenhar-se na autodeterminação, desprezando os preceitos evangélicos que proclamamos respeitar, não assumir responsabilidades diante do bem de todos, atendendo a temores e preconceitos. Fácil verificar que nem só de mediunidade se alimenta a edificação de Jesus na casa terrestre, mas que isso, a obra do auxílio e educação para a vitória do Cristo de Deus é inimaginável na grandeza e complexidade com que se apresenta. Não permaneças à margem, tomemos posse do nosso privilégio de aprender e servir. Hoje, toma puxão de orelha. E puxões de orelha sempre muito válidos para a gente. E o Emmanuel ele parte do princípio que algumas pessoas colocam na mediunidade, que ela reside em cada um de nós, em maior ou menor grau, não precisa ser médium ostensivo, todos nós, de alguma maneira, a gente sente o mundo espiritual, mas coloca como se fosse o requisito para a gente ter progresso espiritual. E, na verdade, a gente tem muitas obrigações sem ser esse compromisso com o estudo com a mediunidade. A gente tem que começar a pensar que, aliás, até nas palavras de um amigo, né, a hora que a gente consegue cumprir os compromissos aqui da Terra com os encarnados, a gente começa a se habilitar também a cumprir os compromissos com os desencarnados. Mas o ensaio para a nossa vida toda está aqui na matéria mesmo. E o Emmanuel ele começa a colocar alguns requisitos para que a gente comece a tomar cuidado, que ele fala na condição de espíritas, estejamos ou não no carro físico, encarnados ou desencarnados, muito frequentemente a gente fica perpetrando erros. Ele começa a fazer aqui um cardápio desses erros para cada um fazer uma análise pessoal, e por isso que a gente vai sempre esbarrar em um ou outro, e quando a gente esbarra nesses erros aqui, a gente vai lembrar ainda da nossa inferioridade ainda enquanto espírito, porque que a gente não consegue manter 100% do tempo, a gente acaba entrando naquele exemplo dos discípulos que, convidados a ficar em vigília, acabaram dormindo na véspera do martírio do Cristo. Então coloca aqui pra gente, ó. Vamos lá, primeira coisa, a gente coloca Jesus em nossas palavras e não em nossas vidas. Enquanto a gente não estiver na perfeição aqui na Terra, todos nós, sem exceção, de alguma maneira, a gente vai se enquadrar. Todos nós nos enquadraremos nesse primeiro aqui. Depois ele fala desertar da evangelização. Esse a gente já não precisa estar enquadrado nele. A gente pode sim estabelecer uma disciplina, como essa de todo dia, a gente está fazendo um vídeo de 10 minutos e nesse momento a gente está evangelizando, a gente está trazendo valores para a gente. Pois não dar importância à vida espiritual. E esse dá para a gente também controlar também. A gente começa a enxergar a gente como espírito imortal, a gente começa a dar importância à vida espiritual o tempo todo, 24 horas por dia.
Desdenhar a prece é muito comum entre todos nós. A gente não dá o valor, não utilizar a prece no momento certo e da maneira certa ainda. Pelo menos quando acorda e quando dorme, e depois algumas ao longo do dia, conforme as circunstâncias vão aparecendo. Recusar o estudo, e essa a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente porque a gente fica às vezes, né? Mas eu já li o Livro dos Espíritos várias vezes, eu já li o Evangelho várias vezes. A gente pergunta, pratica? É interessante, né, que até em relação mesmo aos evangelhos que estão lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro do Atos, as cartas de Paulo, a gente fica pensando assim, mas a gente pode ter lido, pode até ter estudado algumas vezes, já pratica. Enquanto a gente não estiver praticando, a gente ainda tem coisa para fazer. Depois ele bota, nunca encontrar tempo para as boas obras. A gente encontra tempo sempre que a gente gosta de uma determinada coisa. A gente faz um sacrifício de horário aqui e ali, mas para as boas obras a gente acaba deixando de lado. Pois, cair na indisciplina, olha, já que a gente está abraçando uma doutrina de livre pensamento e fé raciocinada, então cair na indisciplina por conta disso. Olha que coisa interessante, né? É um paradoxo, né? Depois, deixar de considerar todas as criaturas como sendo criaturas irmãs perante Deus, a gente vai fazer todas as vezes que a gente perder a paciência de desrespeitar qualquer um que seja desses irmãos nossos também, que estão aqui na luta, aqui na carne também. Depois fala, não partilhar o sofrimento dos semelhantes. A gente respeita a maneira de vida e o modo de ser, mas a gente não consegue, de certa maneira, chegar no coração das pessoas. Isso aqui é mais complicado para a gente, né? Respeitando a maneira de vida e o modo de ser, mas a pessoa tem sofrimentos e a gente não consegue, de repente, captar o sofrimento para poder minorar e ajudar a pessoa. Pois é, cultivar desafetos. Isso aqui, os desafetos aparecem de maneira gratuita. Agora, a palavra cultivar significa que quem cultiva é como se fosse a planta ali que você está regando todo dia. Para que eu vou ficar cultivando desafeto dentro de mim? Depois, embrenhar-se na autodeterminação, desprezando os preceitos evangélicos que proclamamos respeitar. Quer dizer, eu estou determinado a fazer determinadas coisas e para conseguir aquilo eu faço um monte de coisa contrária ao evangelho que depois a minha consciência fica me cobrando. E por fim, não assumir responsabilidade diante de todos. Quer dizer, é uma lição para a gente rever, refletir e fazer uma análise mesmo. Como é que eu estou nesse ponto aqui? Como é que eu estou nesse ponto? Né? Dar uma nota para a gente, e essa nota procurar ser o mais sincera possível. É claro que a gente não vai conseguir, no momento, pedir a alguém que esteja aqui convivendo com a gente para também dar essa nota, para depois a gente comparar o que a gente pensa e o que os outros pensam. Mas todas as vezes que a gente para fazer essa autoanálise, é isso que vai possibilitar o autoconhecimento para que a gente inicie um trabalho de reforma íntima. Então, o Emmanuel fala, é fácil verificar que não é só a mediunidade que se alimenta da edificação de Jesus, não. É mais do que isso, né? É muito mais um trabalho de disciplina, como foi proposto por Emmanuel a Chico Xavier, e é muito mais um trabalho de você estar se analisando o tempo todo e estar trazendo novos valores e fazendo um laboratório mesmo, e modificar comportamentos, modificar posturas. Isso é que é interessante. O Emmanuel termina falando, não permaneças à margem, tomemos posse do nosso privilégio de aprender e servir. Aliás, vamos lembrar que de uma coisa, a mediunidade ela é neutra, eu posso usar tanto para o bem quanto para o mal, e ela, de maneira definitiva, ela não tem ligação com o lado moral do médium, não. Ela pode estar sendo apresentada para pessoas, às vezes, que não têm desenvolvimento moral e parecem até serem bastante imorais, mas ela é uma prova para todos aqueles que a recebem e têm aprendizado por trás disso. Mas vamos lembrar aqui que a mediunidade por si só, se ela não tiver o trabalho, se ela não tiver essa busca para trazer o evangelho para a nossa vida, ela não tem efeito.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.